Sunny West, Red West e Dave Hebler escreveram um livro revelador que tinha como o título uma pergunta: Elvis, what happened? Elvis, o que aconteceu? Sunny West conheceu Elvis através de seu primo Red West, que era amigo de Elvis desde os tempos do ensino médio. Red West é o sujeito daquela história famosa que impede outros alunos, outros caras da escola, que encurralaram Elvis no banheiro e queriam cortar seu cabelo. Red West entra e impede isso. Red é primo de Sunny West. E Sunny West foi apresentado a Elvis em uma pista de patinação. A pergunta do livro Elvis, o que aconteceu, a meu ver, só pode ser uma piada. Porque, principalmente, Red West e Sunny West viveram praticamente toda a vida adulta de Elvis junto a ele. Eles estavam em todos os momentos e nos momentos mais íntimos, ultra íntimos, com Elvis. Então a pergunta o que aconteceu, já que eles estavam dentro, do lado de dentro da vida de Elvis e sabiam muito bem o que estava acontecendo, e há muito tempo. Elvis basicamente sofreu do que muitos astros do gabarito de Elvis sofreram antes. Eu posso citar aqui 2 casos que eu li a biografia: Carmen Miranda e Judy Garland. A mesma coisa. Ficaram viciadas em uppers e downers, ou seja, estimulantes e calmantes. A pressão na vida diária de um artista que está no topo como esses requer energia que às vezes falta. Então se recorre aos estimulantes. Mas chega uma hora que você tem que descansar, mas os estimulantes estão atuando no seu sistema. Então você recorre aos downers, aos calmantes. Ao longo do tempo, esse círculo se torna vicioso e você precisa de energia, toma estimulantes. Precisa descansar, toma calmantes. Só que o seu corpo absorve isso cada vez mais rápido e você precisa de doses mais altas. Nos anos 40, quando Carmen Miranda, Judy Garland tomavam esse tipo de medicamento, não havia restrições. A indústria farmacêutica ainda não tinha acesso aos danos colaterais. Elvis Presley também fez uso desse sistema e ele acabou se viciando. E isso traz muitos problemas. Podemos ver no fim da vida de Judy Garland como ela ficou. E ela morreu aos 47 anos. Então a pergunta desse livro se torna hipócrita, porque esses rapazes participaram da vida de Elvis e também fizeram uso das mesmas coisas que Elvis fez e tiveram um acesso ilimitado ao mundo de Elvis, já que eles, por serem do sul e caipiras, sem a menor condição de ter acesso a essa vida de glamour, e jamais teriam se não fosse por Elvis. Eles tiveram acesso a conhecer figurões de Hollywood, de Las Vegas, artistas importantes, tiveram acesso ao mesmo tipo de vida de Elvis, ou seja, as drogas, as mulheres, o glamour, tudo em excesso. E agora eles escrevem um livro revelador em um momento em que Elvis está
emocionalmente vulnerável. Em julho de 1976, Elvis Presley manda os 3 rapazes embora. Ele pede para seu pai fazer o serviço. Mas eles, apesar de Joe Esposito ter dito mais tarde que não precisavam fazer esse ato de vingança, expondo Elvis da forma como ele foi exposto, o objetivo, claro, era acabar com a carreira de Elvis Presley, acabar com Elvis Presley, aquela mão que foi tão amiga durante a vida inteira e, como eu disse, proporcionou coisas inimagináveis para esses caras. Mas a vingança e a inveja fizeram com que eles cuspissem no prato que comeram. Como eu disse, Elvis estava emocionalmente abalado, ele não estava bem. Ele mandou os rapazes embora, mas normalmente ele os chamaria de volta. Joe Esposito disse mais tarde: "Vocês sabiam, ele voltaria atrás como sempre fez." As pílulas, às vezes, faziam com que Elvis não pensasse de forma correta. E eles, mais do que nunca, sabiam disso. Não precisavam fazer a pergunta: "Elvis, o que aconteceu?" Bastava serem amigos e saberem analisar a situação e pensar no tanto que aquele homem havia dado a eles. E não fazer o que fizeram, que é considerado o livro como a última pá de cal na já conturbada vida de Elvis Presley. Eles disseram que o livro não era para destruir Elvis Presley, não era para destruir sua carreira e nem acabar com a sua moral. Eles disseram que Elvis sempre foi movido por um desafio, assim como ocorreu quando do especial via satélite, e Elvis se empenhou, emagreceu, se reeducou. Mas aqui é bem diferente. Então, eles querem colocar o livro, que pintava com cores fortes, sem explicar a verdadeira razão de Elvis utilizar os medicamentos, e claro, depois ele se tornou um viciado neles. Não é explicado da forma correta as pressões que Elvis sofria pela fama. Quando Elvis fez 40 anos, os jornais estamparam Elvis velho e gordo. Isso deprimia mais Elvis e ele recorria cada vez mais aos medicamentos. Não foi colocado dessa forma. A razão então que eles alegaram, porque Elvis morre menos de 2 semanas depois que o livro foi lançado, eles alegaram que era um desafio para Elvis, que Elvis, vendo assim sua vida exposta em um livro, ele ia se emendar, ia colocar sua vida nos trilhos. Mas, claro, o remédio, já que isso era um remédio, foi forte demais. Houve uma entrevista coletiva na qual Red West não compareceu devido a compromissos profissionais. Dave Hebler parecia acuado, mas Sonny West estava com bastante vontade de falar e falou. Did he ever have illegal supplies of drugs, or were they all prescription drugs? No, the only ones I knew of were prescription, but in such amounts. He had so many doctors. I see that. Cocaine? Well, the cocaine didn't come from the doctors. It came from people that got it to him that weren't associated with him in the capacity of a doctor. And there's this in the book relating to that, about how my cousin Red charged in to stop it one time. I think he broke the guy's toe or something going through the door and told him that he was going to break him up if he didn't quit getting the stuff to him. And Elvis heard about it, and meantime they'd been mixing BX powder, or whatever you call it, with the stuff and grading it down. And he wasn't doing anything for him.
and then he asked the guys about the stuff, and they finally admitted that they were scared and had been frightened by Red, and he called Red and Joe into a bedroom at a hotel on tour, and he told them that there would be no more bullying tactics, no scaring tactics, because these guys were scared of him, and that they discussed it for a while, and then finally he looked at Red and said, I'll never forget it, he said, I need him, man, I need it. Bem, agora uma pequena introdução. A minha mãe, ela era portuguesa. Ela veio para o Brasil com 17 anos de idade e morreu aos 75 anos de idade. Ou seja, ela viveu muito mais no Brasil do que em Portugal. Mas ela jamais perdeu seu sotaque. Eu sempre recordo da minha mãe porque ela parecia ter um dito popular para cada situação. E nesta situação eu escuto ela dizendo, porque ao longo de toda a minha vida com ela, ela repetia esses ditos e repetia, e isso ficou gravado na minha mente. Então, para esta situação, eu tenho certeza que ela diria algo parecido com: então, o sotaque que ela nunca perdeu. Não rias do mal do seu vizinho, porque o seu está a caminho. Pois bem, muitos anos depois, em abril de 2012, Kanye West foi diagnosticado com uma grave doença. Uma doença que ele tratou e que, a princípio, até chegou a se declarar curado. Mas a doença atingiu outro órgão. Ele ainda teve outros problemas de saúde, como problemas cardíacos, pneumonia, realizou uma ponte de safena tripla, bypass. Bem, ele sofreu bastante até que seu fim finalmente chegasse. O que eu quero chegar aqui não é rir, não é me satisfazer com o fim de Kanye West. Pelo contrário, eu apenas, com este exemplo, quero alertar que todos nós vamos passar um dia, vamos passar pelo mesmo que todas as pessoas que vieram a este mundo passam. Vamos chegar ao fim. Pode ser de uma forma ou pode ser de outra. Talvez a forma que Elvis chegou ao fim foi mais rápida e indolor. Kanye West sofreu bem mais que ele. Então eu penso e deixo o dito popular da minha mãe para terminar este vídeo. Não rias do mal do seu vizinho, pois o seu está a caminho. Elvis,